Nossas saudações. Nós estamos aqui mais uma vez com essa honrosa oportunidade, com esse projeto que nos inspira, que acalenta o nosso coração, que abastece aí esse espírito de cada uma de nós, refletindo Joana de Ângeles, com todo o apoio, com todo o incentivo do nosso querido Centro Espírita Discípulos do Evangelho, Braço Social Lar Irmã Dirce. É uma alegria estar com cada uma de vocês mais uma vez. E é um dia tão especial. É aquele dia que nós sentimos mesmo o nosso coração abastecido em poder trazer essa homenagem ao nosso querido Divaldo Pereira Franco. E estar com vocês, minhas amigas, nesse dia, podendo falar com a alma mesmo, com a emoção, com o aprendizado que nós estamos caminhando. É, de fato, um dia inesquecível e espero que cada uma das pessoas que estão nos acompanhando possa sentir de coração para coração esse encontro e que ele possa ser um motivo de renovação de almas, uma inspiração para todas nós, que nós possamos nos abastecer com essa jornada desse ser incrível e abastecendo a cada uma de nós. Antes de começarmos a falar um pouquinho dessa homenagem, vocês querem falar algo para iniciar, cumprimentar os nossos queridos, né, amigos que nos acompanham? É sempre uma alegria estar aqui com todas vocês, né? Como nós chamamos aqui a nossa egrégora, as Joaninhas, que, assim, passo a passo vem fazendo esse trabalho aí com muito amor e carinho. É sempre uma alegria também estar podendo aqui refletindo Joana, junto com todo o pessoal que nos acompanha, e falar deste querido é muito bom. É muito bom estar aqui nesse momento. É um prazer, uma honra estar aqui, agradecida também pelo convite. Tenho certeza que vai ser uma reunião muito especial, porque vamos falar de uma pessoa muito especial, que é Divaldo Pereira Franco. E vamos lá, boas vibrações para a gente. É sempre uma honra, né? Sempre uma alegria estar com vocês, poder, né, refletir sobre Joana de Ângeles, como a Bárbara, a Regina trouxe, né? Prestar essa singela homenagem a esse grande homem, grande médium, né? Que é Divaldo Pereira Franco. Obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse momento. Vamos recordar, né? Foi uma história tão bonita e que deixou um legado tão grande. Estou orgulhosa de estar aqui com vocês. Obrigada. Que delícia. Eu tenho aqui em minhas mãos o primeiro livro que foi publicado, Joana, junto com Divaldo Pereira Franco, Messe de Amor. Esse livro ele foi publicado em 1964. Ano passado foi o aniversário de 60 anos, e foi feita essa edição com essa capa especial, uma capa lindíssima. Eu tenho esse livro aqui bem pertinho de mim na minha estante, fico olhando, às vezes apreciando as mensagens, né? E lembrando do início dessa trajetória entre esses dois seres que honraram o compromisso de estarem ali juntos e fazer uma obra com uma contribuição tão grande. Então, nós reservamos aqui uma frase de Joana que celebra muito esse momento, esse encontro, e que nos inspira a começar essa conversa de hoje. Há muito solo a desbravar e muito trabalho a desenvolver em favor do futuro. Joana de Ângeles. Essa frase está inicial, assim, você abre o livro, ela já está ali, e acreditamos que seja muito oportuno colocar essa frase para lembrar do quanto precisa ser desbravado, né? O quanto precisa ser feito, precisa ser labor mesmo, é trabalho que todos nós precisamos ter nessa seara.
E podendo olhar esse homem, quando nós tivemos a proposta em gravar esse estudo, em poder trazer a trajetória de Divaldo, não foi no sentido de intensificar a nobreza do que ele é, ou de trazer uma questão no sentido de fazer grandes homenagens, né, de elevar esse ser num patamar maior ainda do que a jornada que já diz por si própria, né? O trabalho dele já fala sobre essa jornada, ele não precisaria dessas honrarias, vamos colocar assim. Mas nós tivemos esse desejo no sentido de retomar, de fazer, de deixar registrado alguns momentos dessa trajetória. E quando eu falo nos inspirar, é de fato poder olhar a nossa trajetória, que muitas vezes nós achamos que é simples. Quem de repente está nos acompanhando pensa: puxa vida, parece que eu não tenho um propósito, ou parece que é só isso que eu tenho que fazer. Não, cada jornada ela tem a sua nobreza, ela tem o seu tesouro reservado. E cabe a cada um de nós ter pessoas como o Divaldo que nos inspiram a poder crescer a cada dia, a poder pegar aquilo que a vida está nos trazendo como uma oportunidade e honrar essa oportunidade. Então, quando nós falamos que tudo é suor, tudo é muito trabalho, é sim, e não é diferente para nenhum de nós aqui encarnados. Nós estamos neste planeta Terra para trabalhar muito, muito essa melhora pessoal. Então, vamos imaginar, para começar e para abrir para as nossas queridas a reflexão, vamos voltar um pouquinho no ano de 1927, 5 de maio, nossa criança, o nosso menino Divaldo, o Di, muito conhecido lá na Mansão do Caminho, o tio Di, o Di, né? Ele nasce ali, ele começa a sua trajetória nesse planeta Terra, e essa criança, logo ali nos primeiros anos de vida, já vai mostrando algumas particularidades, algumas diferenças das outras crianças, vamos colocar assim. E já era a mediunidade, a evolução daquele ser, né? Aquela sementinha que já estava desabrochando de uma maneira tão lúcida, tão clara, tão envolvente e tão difícil também de ser compreendido por muitas pessoas que ali conviveram com ele, inclusive os familiares. Em muitos momentos, na sua infância, ele era um tanto que, aspas, perseguido por uma imagem, por uma figura que nós, quando estudamos, falamos em obsessores, né? E é bom sempre elucidar que o obsessor não é aquele que nos faz o mal, mas a nossa reflexão cabe naquele compromisso de duas almas que, por algum motivo, né, se houve uma discórdia ali, uma má interpretação, débitos que são ali envolvidos, e ele se sente ameaçado, com medo muitas vezes. Aquela criança com aquela vidência, né, tão lúcida do plano espiritual, levava grandes sustos com aquela imagem. E é ali que Joana começa a aparecer para ele, como um feixe de luz, muitas vezes, outras como um perfume de rosa, até que aquela imagem foi se fazendo presente e trazendo conforto, trazendo consolo nos momentos de dificuldade. Eis que nós temos hoje essa grandiosa obra que se apresenta através dos livros, através de todo esse legado, através do legado da Mansão do Caminho. Só que aquela trajetória começa ali, com aqueles dois seres, e essa nobre mentora sendo o conforto para ele nos momentos difíceis. Então, trazendo o enredo dessa infância, nós vamos percebendo que estava ali, sempre presente, né? Como está com cada um de nós na nossa jornada pessoal. Tem um ser ou mais seres que estão conectados e torcendo por nós, né?
E às vezes eu fico imaginando, Sim. assim, um amigo espiritual dizendo: "Vamos, Edna, vai", ou então: "Oba, que bom que você conseguiu", né. E Joana estava ali sempre muito presente. É inspirador para vocês começarem, essa conversa pensando nessa criança? Eu acho que sim, né, Edna, porque você vê que ele veio imerso ali no mundo de muita simplicidade, né, viveu na simplicidade, né, sempre quem aparece são as obras literárias, as obras de caridade. Divaldo é conhecido hoje, divulgou todo esse trabalho, mas não como assim aquela questão da arrogância ou ego, assim, eu sou Divaldo. Não, é uma simplicidade e muito amor. Então, quando eu olho essa trajetória dele e olho para a minha trajetória e um exemplo que eu posso trazer para mim, né, é sempre quando eu estou ali dentro do trabalho, como a obra pode aparecer mais do que o próprio executor da obra, porque foi o que Jesus sempre trouxe, né? A própria Joana e o próprio Chico, quanto que ele nos ensinou. Agradeço, né? As pessoas chegavam para o Chico e falavam, muito obrigado, saiu, não é meu, ele dava para outra pessoa, não, a obra, a próprio Kardec, né? Não, o livro não é meu, o livro é dos espíritos. E o quanto talvez a gente tenha que trazer isso para a nossa jornada, para não se perder, porque muitas vezes, dentro dessa dinâmica, a gente acaba se perdendo, né? Então, eu acho que ele é um grande exemplo de caridade, de trabalho contínuo. Para mim, a palavra que resume é incansável, né? Sim. Não, e aí quando vocês falam dessa questão da história, né, me lembra muito, assim, me chama muito a atenção e vejo como foi importante a mãe dele, né, gente? Sim. Como ela acolheu, né? O amor de mãe, entendendo que aquele filho precisava ser guiado de alguma maneira, não largou, né? Não deixou, não virou as costas, foi, tomou a frente, levou, foi procurar um ambiente onde ele pudesse se desenvolver, pelo menos entender, né? E quando a gente fala de quanto ele foi amparado, o quanto encarnados e desencarnados estiveram ao lado dele, preparando esse caminho, né? Quando a gente para, olha, alguém perceber, né? Alguém que já estava, que entendia da doutrina, perceber aquele dom da mediunidade, falar, vem, a gente vai levar você para onde você vai entender o que acontece com você, né? E já perceber, já ver todo o potencial que ele tinha, né? Então, quando a gente é amparado por todos os lados, né? Isso é bonito demais de ver, desde muito cedo, né? E pensar nessa mãe que, apesar de tudo, de crença diferente, do quão desafiador foi, né? Deve ter sido ter um filho como o Divaldo, num primeiro momento. Eu me lembro até de Maria, pensando no seguinte, né, sabendo o que aconteceria com o filho, né, todas as dificuldades que ele iria enfrentar, o coração meio angustiado, mas foi lá e ficou do lado dele. Isso é lindo. E, Cris, pegando esse pontinho, como ele foi amparado pelas mulheres, né? Então, como as mulheres amparam esses seres aí de luz, né? Esses missionários nessas jornadas, não? Sim. A espiritualidade, né, provavelmente no projeto reencarnatório, ali nós somos alertados das dificuldades que enfrentaremos, mas sempre é colocado um auxílio, é tão interessante. Quando nós estamos abertos, nós vamos percebendo, né, então vão surgindo os problemas e vem um auxílio, chega alguém para amparar, é como a Cris falou, chega alguém que o leva para o trabalho na casa espírita, é impressionante como as portas vão se abrindo e vai clareando, né? Sim. E eu gostaria também de lembrar de quando eu tive a oportunidade de estar em 2 palestras do Divaldo, na tranquilidade que ele nos passava, naquela energia que era, eu não sei descrever a sensação tão boa que era estar naquele ambiente,
um ambiente de multidões, né? Nos anos 2000, ele teve no Mato Grosso do Sul, em Dourados, recebendo a chave de Dourados, mas aquilo para ele não era nada, ele estava ali para abraçar as pessoas, ele estava ali para palestrar, ele estava ali para aquela fila imensa no final, que queria dar um abraço, que queria, tipo, um autógrafo, sabe? E passado alguns anos, eu tive a oportunidade de voltar a ver uma palestra dele em Portugal. E, gente, é a mesma energia, era o mesmo carisma, a mesma humildade, sabe? Era o mesmo carinho, era a mesma sensação, a emoção. Então, é assim, ele tinha um trabalho árduo, né? De cuidar, de gerenciar a Mansão do Caminho, de ajudar. Foi amparado por várias pessoas, né? Como vocês mesmos disseram, mas ele trazia uma paz e uma serenidade que a Edna, que esteve lá, né, Edna, com ele, não tem como a gente... Eu, para mim, não tenho como descrever. Aqui em casa nós sempre falamos, porque quando nós estivemos lá, até para entregar a questão do artigo científico, meu marido ele é mais apressadinho, né? Ele é mais agitado assim. Aí quando ele viu o Divaldo entrando numa tranquilidade para fazer a palestra, aquele lugar cheio e várias pessoas querendo falar com ele, e ali levavam sempre o cafezinho, né? Que para ele era tão importante. E aí meu marido imita até hoje o jeito dele pegar na xícara, tomar o café bem devagar, tranquilo, sabe? Aí ele falou: Meu Deus, como consegue? Esse monte de gente querendo falar com ele tomando o café dele, e atendeu um a um. A Então é um mansidão, exemplo. né, Edna? A Oi? mansidão, né? A A mansidão, mansidão, né? certamente. E deixando o exemplo de que dá certo, né? Se nós fizermos paulatinamente, dá mais certo ainda, né? Sim. O Divaldo, para mim, assim, eu falo, né? Claro, ele tinha ideia da dimensão do trabalho dele, mas talvez ele nunca vai ter ideia da dimensão da transformação que ele promoveu em muitas consciências, né? E eu me coloco como exemplo. Então, assim, eu já passei por várias situações de dificuldade, onde o Divaldo ele foi um bálsamo para mim, as palestras dele. Lembro que uma época eu passava por um período de muita turbulência no meu trabalho, e eu ia ouvindo a Boa Nova, né? E era o horário do Divaldo, bem na hora que eu ia trabalhar. Olha. Então eu ficava escutando, e aí eu me acalmava, porque, enfim, e aí já mudava o meu padrão mental, né? E uma das transformações assim que ele me trouxe até foi quando eu fui assistir ao filme dele, um pouco antes da pandemia, né, no cinema. Eu fiquei muito tocada com o filme, e assim, e foi um chacoalhão para mim, porque eu, assim, há muitos anos na doutrina espírita, e eu queria começar talvez fazer um pouco mais de palestra, porque estudei muito ao longo dos anos, né? E aí eu queria começar a falar, mas insegura ainda, né? E eu não sei o porquê, o filme ele me trouxe um chamamento muito grande nesse sentido. Eu falei, não, eu preciso começar, né? E aí eu comecei, e a forma como ele trabalha nas palestras e tal, também me traz muito como exemplo para eu desenvolver os temas, sabe? Então, assim, ele para mim, ele é um exemplo de muita coisa. Conheci a Mansão do Caminho, puxa, há muitos anos. Eu conheci, acho que há uns 15 anos eu fui na Mansão do Caminho conhecer o projeto. Eu fiquei impressionada, fui tão bem acolhida lá, né? Foi tão bonito. E ano passado eu fui conhecer o Centro Espírita, né, da Redenção. E pena que eu não consegui encontrá-lo, porque ele já estava doente, né? Então ele estava mais recolhido na época. Mas o Divaldo, para mim, realmente é uma pessoa, assim, é um presente de Deus, assim, que veio e me ajudou muito. E ele segue ajudando, né? Porque é como você falou, esse legado que fica
toda essa quantidade de palestras que estão aí à disposição, o projeto que segue acontecendo, né? Um dia depois das homenagens prestadas a ele, lá já estava a Mansão do Caminho aberta, né? Só realmente parou as atividades naquele dia da homenagem, porque foi feito lá, né? Mas logo finalizou, retoma o trabalho. Então, nós estamos aqui falando e muitas pessoas continuam sendo assistidas em nome dele nesse momento. Então, isso que é legado, e vai se estender por todo sempre, é histórico mesmo, fica na história, principalmente para nós que seguimos a doutrina espírita, os ensinamentos, né, cristãos, vamos estar sempre ali nos inspirando. Sim. Eu acho muito interessante, né? Porque assim, você vê, ele acabou aí findando esta jornada para começar uma nova com 98 anos. Então, são 78 anos de trabalho. 78 anos de trabalho é muito tempo, assim, né? Quando a gente pensa sobre isso, né? Um idoso de 98 anos viajando o mundo, fazendo palestra, atendendo as pessoas. Então, esse tempo todo ali levando esse conhecimento, né, psicografando, trabalhando na doutrina, né? Então, assim, eu fico imaginando, né, assim, nós, às vezes, eu acho que não sei como que é para vocês, vocês podem trazer isso, né? Às vezes bate ali um cansaço depois de um dia de trabalho, fora que ele trabalhava no trabalho dele em paralelo, né? É lógico, depois ele se aposentou, ficou mais dedicado, então tinha as obras de caridade, administração, então a gente fica imaginando assim, 78 anos de trabalho na doutrina ali, da espírita, e aí às vezes assim bate ali um cansaço depois de uma semana de trabalho que para nós pega aí estudo e os convites e os trabalhos que a gente tem que fazer paralelo da doutrina, e aí quando você olha para ele assim não dá nem fala assim, né, olha, vamos lá, né, assim, da onde a gente tira tanta essa energia, e pegando até o gancho que a Edna traz, né? Nós somos assistidos o tempo todo. A espiritualidade está ali do ladinho, só está querendo assim, tipo, vai, né? Vai ali, realiza aquilo que você precisa fazer, né? Como que você pode estar contribuindo para a doutrina, para o auxílio, para a caridade. Então, vê-lo ali lutando, firme e forte nessa jornada, e levando e assim, pensando nos livros que ele psicografou em vários idiomas. Então, essa informação chegou para muita gente, né? O papel que ele tem aí dentro da doutrina, e como vocês trouxeram este legado, né, que fica, as palestras, os livros, e o quanto isso vai reverberar ainda na história. Daqui a alguns anos a gente talvez não esteja mais aqui encarnado, mas esteja acompanhando, as pessoas estarão falando ainda dele e utilizando a obra dele para estudar, para aprender, para refletir a respeito, né? Não pegando só, a gente fala da Joana, mas também Manuel Filomeno de Miranda, quantas obras trazem que ele trouxe, esse olhar da psiquiatria, da psicologia também, da questão da obsessão, e o quanto isso foi contribuindo para o próprio movimento espírita. Uhum. É importante nós até frisarmos, Rê, diante da sua fala, que são 200 autores espirituais diversos, né, realizando esse trabalho. Então, veja, Manuel Filomena, um deles que você citou, Amélia Rodrigues, né, e tantos outros, 200 diferentes. Imagina, né? Então, assim, eu sempre paro para pensar nessa dedicação, porque quem faz a psicografia de um trabalho leva todo esse tempo de afinidade com aquele espírito, é, até para conseguir desenvolver ao longo de um período, é um tempo para desenvolver aquele trabalho. Então imagina, ele passou por essa
condição, né, com 200 pessoas, 200 espíritos diferentes, né? Então, eu fico pensando que rico, que bonito deve ter sido isso, né, para acontecer. Até você falando que me veio, eu falo assim, gente, talvez nessa existência eu não vou conseguir ler todos os livros dele. E ele, né, esteve psicografando para mais de 200 espíritos. E aí, assim, a nosso desafio, acho que todas, né, para ler os livros da Joana, que a gente está falando de 16. E mais de 200 ali, personalidades diferentes, que vai trazendo a sua contribuição. Imagina quantas horas, né, de trabalho, de dedicação, e não é para qualquer espírito. Quando a gente para refletir isso, é um espírito muito iluminado, porque não é qualquer um que daria conta disso. Queria trazer tem um livro que eu achei, assim, para mim, é O Semeador de Estrelas, da Sueli Caldas Schubert. E aí ele conta, narrando partes das histórias dele. Gente, é incrível. E vocês falando da questão da palestra, é muito interessante. Ele tem até em um capítulo que ele fala que ele foi palestrar em Portugal e que ele foi, o jeito que ele fala como muitos dizem, é um jeito abrasileirado, mas não é um jeito abrasileirado. Ele segue uma metodologia para que em qualquer parte do mundo ele transmita o que foi codificado na obra do Kardec. Então, ele é pensado, né? Existe uma lógica, então ele traz a questão científica, ele traz a questão evangélica, e ele traz cotidiano, histórias do cotidiano. Ele é brilhante, né, nessa questão, então ele te amarra mesmo, é calculado maravilhosamente bem, e graças a Deus ele usa isso exatamente para prender as pessoas, para prender o seu público, a sua plateia, e para passar a mensagem que ele quer. Mas ele se preocupa muito, né? Ela até nesse livro ele traz uma fala do Divaldo, depois vem a autora falando sobre o que aconteceu. E nessa palestra de Portugal é bem isso. Eu levei a mensagem, talvez as pessoas achassem que eu fosse levar de um jeito, talvez tenha um preconceito, pensando no brasileiro, né, indo lá passar a mensagem, mas não. Só fala que é um jeito do brasileiro mais amoroso, provavelmente, mas o conteúdo é passado da maneira que ele tinha planejado e que ele achava muito importante nunca fugir, né? Isso eu acho incrível, é uma aula, né, para as pessoas que palestram, inclusive. Esse livro é incrível, meninas. É maravilhoso, né? Eu já li, lindo. Nossa. Alguns anos, preciso ler novamente. Nossa, merece. Está na lista dos meus que eu preciso ler. Como diz a Regina, há muitos, né, Regina, para ler, né? Tem até uma passagem que quando ele foi palestrar na Guatemala, que eu até falei para minha filha, eu fui ler para ela ontem, e eu tinha lido tentei ler para a Sirlene e para a Edna uma vez, eu chorei, e eu chorei de novo, quando chega no meio, tem uma parte, é tão forte, a questão de Joana ao lado dele, até, né, pedindo para ele continuar o que ele estava fazendo, apesar de tudo que estava acontecendo, chuva torrencial, todas as dificuldades, aparecendo na palestra, aparecendo para ele aquele ser que era tão importante para os guatemaltecas que estavam lá assistindo, e ela falando, continua. Gente, é forte demais, assim, né? E ele até coloca que foi uma das passagens mais lindas da vida dele. Então, assim, o quanto isso me aproximou demais do Divaldo, ouvir, né, ler essas passagens do jeito que a autora traz, quanta coisa esse homem maravilhoso viveu, proporcionou, né, que incrível. Uhum. Ou seja, diante ali da dificuldade, vamos colocar assim, ou da responsabilidade de estar ali, levando o trabalho, fazendo a palestra, tiveram todos os impedimentos externos, né, Cris, acontecendo ali, coisas que você não tem como controlar, né,
Enfim, E ela Joana, dando bronca, tipo assim, ai, mas nossa, chovendo. Ela, você não tem noção do porquê tá chovendo. Tá tendo uma guerra nos povos em volta. E foi pedido para que chovesse, para que todas essas pessoas conseguissem chegar aqui para poder ver e receber essa mensagem, né? E é isso, e é muito legal esse jeito, né? Que Joana. Gente, eu acho incrível esse jeito de Joana, né? Tratar de Valdo é incrível, e pensar que a vida, às vezes, a gente reclama demais, né? É muito legal ver quanto de humano ele tinha também, né? E ele relata isso, essas histórias dele, mostram, poxa, o quanto ele também tinha dificuldades. Então, né, a gente ainda tem salvação, digamos assim. Sim, e eu particularmente, né, sempre ouvi as palestras dele, e teve uma época da minha vida que eu tive alguns problemas de saúde e me apresentaram aquelas mensagens que ele faz, que ele te guia, né, numa meditação, e aquilo sempre me ajudou muito. Mas toda vez que falava sobre estudar Joana de Ângeles, eu sempre ouvia alguém dizer assim: é muito difícil. É uma leitura muito difícil. E eu falava assim, bom, quem sabe um dia, né? Então, eu gostaria de falar um pouquinho do que foi ser convidada para estudar Refletindo Joana de Ângeles. Para mim, foi uma alegria tremenda. Eu me lembro de quando a Cris começou, né, a estudar com a Edna, né? E eu sempre via as fotos, eu e a Cris conversava, tá? E quando foi um belo dia, a Cris disse se eu gostaria de estudar, que ela tinha falado com a Edna, né, e tal. E eu disse que sim. Gente, eu não tinha ideia do que ia ser isso na minha vida. No início foi difícil. Eu cheguei a pensar em desistir, conversar com a Edna, conversei com a Cris, mas eu tive, assim, muito apoio, sabe? O meu marido dizia, não, você não vai desistir, porque tem tudo a ver com você, você gosta, a Edna, a Cris, né? Sempre me acolheram muito bem, depois veio a Regina. E, assim, estudar Joana de Ângeles, né? Através de Divaldo, trouxe para mim uma forma diferente de ver a vida, mais positiva, uma forma eficaz de você tratar os problemas, os desafios da vida, né? Me trouxe um autodescobrimento maior de mim, me forçou a procurar o meu propósito, sabe? Muitas vezes refletir, chorar, dizer vou desistir, tá difícil, mas, gente, isso foi crescendo dentro de mim. E eu comecei a falar para as pessoas, como eu já contei para a Edna, para a Cris. Gente, eu estou estudando Joana. Ai, é maravilhoso. Como que você consegue? É difícil. Eu falei, não é difícil, gente. É para todo mundo, Joana. E aí eu me lembro que também, logo após isso, eu comecei a ler os livros dele que ele fez da transição planetária, né, Edna? sim. Isso, e aqueles livros me ajudaram bastante também, gente. E hoje eu vejo que eu já não vivo mais sem Joana. Desde quando a Edna esteve na Maçã do Caminho e me ofereceu um livro, que ela trouxe de lá, eu passei todos os dias a ler Joana, antes de dormir. Seja 10 minutinhos, seja 2 linhas, seja um capítulo. E eu gostaria de falar para quem está nos assistindo que não importa o quanto as pessoas digam para você que é difícil, que você não é capaz, que a linguagem é diferente, que você não tem habilidade para isso, não é verdade. Acredite. Como diz a Regina, quando você coloca o pé, Deus coloca o chão, e você começa a trilhar uma nova jornada. E nessa nova jornada de conhecimento, você começa a se autoconhecer, você começa a tratar a si mesmo com perdão, com amor, e trazer para a sua vida os exemplos, as dicas, as fórmulas, como ela escreve, e você passa a ter uma vida com propósito, mais leve, mais feliz, mesmo vivendo momentos desafiadores, como eu venho vivendo nos últimos meses.
e mesmo assim eu me sinto grata e feliz por fazer parte dessa egrégora. Que lindo! Nós sempre muito felizes, assim, por perceber, né, essa dimensão. Começamos quando iniciamos esse projeto, né, imaginamos compartilhar esse sentimento, e que bom que as pessoas vão chegando e vão dando esse tipo de retorno, né. Quantas pessoas também nos cede, falam: "Ai, aquele vídeo fez sentido para mim", ou então: "Eu fiquei muito brava aquele dia que eu ouvi tal vídeo, vocês falaram tal coisa, e fez sentido, eu fiquei brava", e tal. Claro, porque é a nossa construção, é a nossa construção. E é importante, Silene, falar um pouquinho, achei tão bom você trazer alguns chamam de meditação, imaginação ativa, né, que o Divaldo Isso, tem ali no YouTube, que ele vai te conduzindo isso. a esse processo de meditação, tem alguns lindíssimos. Eu vou até ver com a Fê se ela deixa aqui na inscrição do vídeo, não sei se é possível, deve ser, o link dessas, imaginação ativa, dessas meditações, porque é na voz do Divaldo, então especialmente Isso. àqueles que estão atravessando momentos de doenças do corpo físico, o próprio Nilson de Souza fazia, né, a imaginação ativa no momento que ele atravessou aquele problema de saúde muito grave, então é bem importante compartilhar. Que bom que você também trouxe essa possibilidade para nós. Existe um que chama assim, tem a ver o verdadeiro amor, algo assim, eu não me lembro bem agora, Nós como vamos buscar o deixar. amor, sabe? E aí foi numa época de um problema de saúde mesmo. E para mim foi de uma forma assim, gente, ajuda muito, sabe? Traz assim uma paz, um entendimento da doença, uma forma de encarar e uma forma de vivenciar aquilo com leveza, sabendo que se não é bênção, é lição. E você vai É, passar por ela e vai superar aprendendo, né? e é muito bom. Uma vez nós usamos, né, Bárbara, num grupo que nós fizemos um encontro lá no SED com a evangelização, nós levamos essa imaginação ativa, foi muito gostoso. Antes ali do encontro, todos foram para o colo de Sim. Jesus. Que delícia. Muito bom. O meu esposo usou, né, uma época que ele esteve doente, ele usou bastante, assim, e foi fundamental, né, na cura, Então, assim, e eu já usei também bastante, assim, né, em necessidade, assim, mental, de estar em turbulências, e né, trabalhar o perdão, né, que é muito importante, né, onde a gente se liberta, né, emocionalmente, então... Eu já precisei bastante dessa meditação, super recomendo. Eu queria aproveitar até a fala da Silene, né, sobre os estudos de Joana, ela participar, as dificuldades. Eu fico imaginando, porque assim, a gente teve as psicografias dos 16 livros, aí veio a pandemia, e assim, todas as pessoas passando por aquilo. E hoje eu fico imaginando, porque assim, você entra no YouTube, o que tem de estudo sobre a obra, né, a psicologia profunda de Joana de Ângeles, e eu sei de várias casas espíritas que também fazem o estudo, o quanto hoje as pessoas tiveram acesso a entender o que é saúde mental, o que é a psicologia, o benefício do autoconhecimento, né, o quanto as pessoas, assim, de frequentadores, pessoas que estudaram as obras, puderam ter esse benefício, né? Então, o quanto a questão do cuidado da saúde mental reverberou por toda a nossa sociedade ali e vem trazendo benefício, seja aos pouquinhos, a passos pequenos, passos largos, passos grandes. Então, assim, se não tivesse essa dupla dinâmica, Joana e Divaldo, Joana estudando todo esse conteúdo, mais de 50 anos na espiritualidade para trazer para nós, né? Ele, assim, se a gente for ver, ele não era uma pessoa ali letrada,
grandes conhecimentos de psicologia, medicina, psiquiatria, né? Então, vem também trazendo a questão do valor e o quanto que, confirmando a questão da comunicação e da mediunidade, o quanto isso não reverbera e vai reverberar por muito tempo, né? Edna e Bárbara, o que vocês pensam disso? Dá uma reflexão muito, muito grande, né, em torno disso, o Rê. E você foi falando, e eu fui pensando o quanto isso é um processo que aconteceu com ele. Porque muitas vezes, quando nós começamos os estudos numa casa espírita, começamos a desenvolver mediunidade, alguns de nós, inclusive essa que vos fala, muitas vezes teve pressa, né, em perceber alguns processos acontecendo na vida. E devagarinho, no labor do dia a dia, no compromisso mediúnico, você vai entendendo que tudo é um grande processo de aprendizado, de depuração desse espírito imortal, né? E compreender que leva-se um tempo para uma caminhada. Veja bem, olha, a primeira psicografia que Joana se apresenta como espírito amigo foi em 5 de dezembro de 1945. O primeiro livro foi publicado em 1964. Olha o tempo que eles ficaram ali treinando, aperfeiçoando, fazendo todo esse processo. Né? E resultou num processo de psicográfico, até agora, o último livro, assim, nós temos livros de 2024, 2023, aqueles maravilhosos, né, que a gente até já pensou em fazer um projeto, até agora, Divaldo psicografando. Né? E daí esse número enorme de 250 livros, 200 milhões de exemplares, né? 200 autores espirituais, quer dizer, o labor do dia a dia, o compromisso, a seriedade, né? E que cabe para cada um de nós essa lição, né? Essa lição. Talvez o tempo que nós estamos trabalhando a mediunidade ainda é tão raso frente a querer achar que nós podemos desenvolver, né, um pouco daquele compromisso que foi estabelecido. Me vem essa ideia. Entra em comunhão aí com vocês? Sabe o que ele veio agora, Edna? Essa questão, né, você falando dos livros, eu acho que é importante a gente falar da questão de que nada foi para o Divaldo pessoa física, né, digamos assim, né? Nada do que foi publicado, nada do, e assim, até nesse livro tem também episódio do quanto ele recebia, tinha pessoas que abriam poupança no nome dele desde muito jovem, e ele ia lá, passava, quando já tinha a Mansão do Caminho, era passado para a Mansão do Caminho, se não, era enviado a uma outra instituição, que ele até falava, às vezes passava para outra exatamente para não acharem, tirou o dinheiro daqui e colocou na mansão, que é a mesma coisa. Então, o quanto ele realmente usou para a caridade, para estruturar a Mansão do Caminho, que eu não conheci, mas as meninas que conheceram, a Edna falou que é gigantesco, que você anda de carrinho lá dentro, né? Você imagina, né? O quanto é importante tudo que ele fez, porque, assim, vai continuar gerando renda, não acabou com né, com o fato dele ter desencarnado. Ele deixou algo muito bem estruturado, né? Então, de livros, de direitos autorais, continua havendo, né? Para manter tantas pessoas que ele ajudou, né? E que ajuda até hoje. Isso é incrível. E realmente pensando o que ele sempre frisava, a questão do Cristo, como foi o Cristo, né? Não é meu, isso não é, nada disso fui eu, né? Isso é lindo, lindo mesmo. Do que a gente estava falando, né? Assim, a Cris também falou dele ir para outros países, né? O Divaldo, ele foi o verdadeiro Paulo de Tarso do espiritismo, né? Ele foi, né? Ele levou a doutrina para fora, então, que é muito importante, né? Eu sei que hoje tem todo um movimento internacional, mas o Divaldo, ele foi um dos pioneiros nisso. Até em países muçulmanos ele chegou, né, a levar a mensagem, a formar grupos de estudos, né? Então, é muito incrível, né? E essa coisa de ajudar, né? Ele ajudava também muito fora, além, né, da Mansão do Caminho, assim, ali transbordava, né? Nesse sentido de bênção.
Até me lembrou de uma história que ele uma vez foi visitar a irmã Dulce, né? Que eles eram muito amigos. E aí ela estava numa cadeirinha de madeira, né? Até fui visitar lá a obra dela, né? Na Bahia, né? Final do ano. E aí aí ele falava assim, minha irmã, meu Deus, você nessa cadeira, vou trazer aqui uma para você, confortável, uma maca para você dormir direitinho. Ela, não, Divaldo, deixa eu aqui, eu nessa cadeirinha aqui eu já consegui várias macas para o hospital. Genial. Quando ela ganhava, ela dava, né? Assim, não, vamos trocar a sua cama, tá muito simples. Não, tá bom. Aí ela continuava com a mesma e doava a nova. Né? É muito, muito importante isso, né? Você vê o desapego, né, ali da situação, né? Essa é a verdadeira caridade. Nossa, sim, que história, adorei, Bárbara, muito legal, muito legal. Me deixa na minha cadeirinha, né? É muito bonito, assim. Essa troca, né, assim, quer dizer, eles ali, né, eram seres muito afins, né, então um ajudava o outro, né, então Divaldo sempre incrível, né. Meninas, e aí isso me faz pensar no quanto o bem também é articulado, inteligente, coordenado, né? Que às vezes a gente ouve falar, o bem é meio desatento, o mal é muito organizado, né? Existe aquela coisa, né? Parece que funciona mais, mas não, se a gente sai desse vínculo, né, que a gente tem, parece que a gente só vê o mal, a princípio, o ser humano tem muito disso, prestar atenção mais no que deu errado, no mal, como o bem, como que inteligência, né, da irmã Dulce, que você está trazendo, né, e mesmo do Divaldo, e dessas pessoas todas que vieram para o bem da humanidade, quanto há de inteligência para conseguir ajudar ao próximo. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Vocês estavam falando um pouquinho da Mansão do Caminho. Eu acho que é importante também nós deixarmos aqui a ideia para todos, se não é do conhecimento de todos, de que foi uma estrutura que já era montada na espiritualidade. Quando Joana vem falar para o Divaldo, diz para que eles pudessem reproduzir esse projeto aqui, que seria muito importante naquele local, daquela forma, naquela intenção, todo um planejamento da necessidade de acolher aquelas pessoas baseado no que elas de fato estavam precisando. Então, nós temos ali, ela fundada em 1952, 83 mil metros quadrados, gente. Então, de fato, nós vamos andando de carro mesmo lá dentro, para poder conhecer todos os setores, né, para poder entender a dimensão daquelas escolas. Quando você entra na primeira infância, nas escolas, você vê um departamento médico ali dentro, uma pediatra à disposição daquelas crianças estudando. Imagina, o seu filho de repente está ali estudando, passou mal, não sei o que, já tem uma médica que faz um pronto atendimento, porque se pensa que aquela mãe está trabalhando e ela, de repente, não consiga chegar a tempo, aquela criança já é acolhida ali na própria instituição e depois, claro, a mãe segue, né, com o tratamento em casa. As crianças já saem com a janta, né, elas fazem todas as refeições ali, né, e quando você pensa nos jovens, as aulas extras, né, pensando numa profissão, uma autonomia daquele ser. Então, é uma dimensão tão grande de um legado ali, né? E também não podemos deixar de lembrar dos 600 filhos que foram adotados por ele, contando com um número de 200 entre netos e bisnetos. Então, é pensar em Divaldo nessa dimensão literária, com as obras, com os livros e tal, social, com a Mansão do Caminho, doutrinária, com tudo que ele contribuiu para a doutrina, com tudo que ele fez, e essa questão desse legado de filhos e netos, né? Então, dá para constituir família, dá para fazer o trabalho, e nesse sentido também de nós podermos deixar aqui hoje
esses números expressivos, mas, como dissemos no começo, não no sentido de ostentar nada, mas no sentido de mostrar o quanto é evidente a grandiosidade desse trabalho, né, dessa encarnação desse ser aqui neste planeta. Exato. E te ouvindo, né, Edna, eu fico pensando assim, né, como o Brasil foi agraciado, né, porque se a gente for ver aqui os estudos que a gente já vem fazendo, né, tem Chico, tem o próprio Divaldo, Eurípides, né, Irmã Dulce, né, e assim, cada um ali regionalizado, né, e fora outros, né, que vieram trazendo tanto dentro da ciência, quanto na questão da caridade, os trabalhos sociais, etc. e tal, a gente vai vendo que realmente o Brasil é a pátria do evangelho, né? Porque, olha, todos vieram mais ou menos na mesma época, ali parceiros, ninguém competia um contra você é melhor que eu. Não, era assim, era uma egrégora ali de Jesus trabalhando em prol da sociedade, da caridade, da carência social, né? Então, se a gente pega a Bahia ali, é muito carente, vem ali de um histórico social bem desafiador, né? Minas, e aí a gente vai vendo ali, né, essa egrégora de Jesus que veio efetivamente para transformar, e aí fica esse legado para todos nós de que quem ficou, né, continuar essas obras, de continuar levando esse conhecimento, porque graças a Deus, né, eu posso dizer assim, os livros, o conhecimento, a informação hoje todo mundo tem acesso, então não dá para dizer assim, não, eu não sabia, não conseguia, não li, né? A gente tem acesso a todas essas informações, tem livros em PDF pela federação, pela própria FEB e outras formas de aquisição, até e-book, os valores são baixíssimos, né? Como a gente vem vendo que as obras dele não foi para ele, foi realmente para a mansão do caminho, para o conhecimento para ser da sociedade. Então, assim, fica aí um alerta e uma convocação, né? E aí, vamos começar quando? Talvez a gente não vai conseguir uma obra dessa dimensão, mas o pouquinho que a gente fizer aqui já vai fazer a diferença, né? Sim, certamente. Eu queria Outra lembrar coisa. que o Divaldo ele faleceu no dia 13 de maio, né? E aí eu recebi uma mensagem de um amigo lembrando algo, né? E depois eu fiquei pensando, né? Eu até falei com a Edna que no dia 13 de maio é comemorado o dia da abolição dos escravos no Brasil. Muito simbólico. Muito simbólico, né? E aí eu fiquei pensando, né, sobre isso. E o Divaldo, assim, esse trabalho de adoção foi uma coisa assim, ele adotou muitas pessoas negras, né? Se a gente for ver, né? Porque, bom, primeiro que Salvador é um reduto, né? Natural que seja. Mas e a gente sabe que a escravidão ela trouxe uma herança de problemas sociais, né? Relacionados muito grande. E muitas mães, né, empobrecidas, sem ter condição de criar seus filhos, muitas vezes diz que deixavam perto, lá na região do Farol da Barra, tinha um mangue, e deixavam as crianças lá para morrer, porque não tinham o que fazer. E muitos foram levados para o Divaldo. O Divaldo, inclusive, falava, gente, se chegasse a acontecer, vocês me avisem, trazem para mim essa criança, né? Nossa. É. E aí eu fiquei muito pensativa sobre esse dia que eu tenho certeza que ele escolheu, né? Enfim, Muito simbólico, que muito lindo, simbólico. Que lindo. E aí, nessa conversa que nós duas tivemos, nós estamos pensando na Colônia Redenção, que nós sabemos que tem uma ligação muito grande com Joana, né? E é também uma colônia que tem uma ligação muito grande com os povos, né, africanos e tal, e depois a gente
vai entendendo, né? Vai pegando um pouquinho, ficamos até imaginando tudo isso, né? Por que tudo isso acontecendo e de fato, lindo, é uma reflexão muito linda. Não dá para a gente afirmar, mas faz muito sentido. Faz. Meninas, queria saber se vocês me permitem ler. Tem uma parte do livro que conta do primeiro filho registrado, que foi aos 25 anos, em 1952. Claro. E 2 anos depois, Chico Xavier psicografa uma carta de Alta de Souza, uma poetisa do Rio Grande do Norte. E aí tem muito a ver com isso que vocês, né, estão trazendo agora, dessa questão da adoção, do acolhimento dessas crianças. Eu posso ler o soneto? Claro, é um ótimo fechamento para nós. Sim, E nem combinamos, hein? Não. Então, vamos lá. Agora, enquanto é hoje, eis que fulgura o teu santo momento de ajudar. Derrama em torno compassivo olhar, estende as mãos aos filhos da amargura. Repara, aqui e além a desventura. Caminha ao léu, sem pão, sem luz, sem lar. Acende o próprio amor, faze brilhar. A tua fé tranquila, doce e pura. Agora, eis o minuto decisivo. Abre o teu coração ao Cristo vivo. Não permitas que o tempo marche em vão. E, ajudando e servindo sem cansaço, alcançarás, subindo passo a passo, a glória eterna da ressurreição. É isso. Nossa, que lindo. Lindo. Muito lindo, inspirador. Depois compartilha, Cris, conosco. Lembrando que a Alta de Souza era a mãe espiritual aí dos filhos do Divaldo, né? Porque ele precisava registrar com o nome de uma mãe, né? Que lindo, que história maravilhosa. Tudo vai fazendo muito sentido, meninas. Bom, ficaríamos para falar de Divaldo quanto tempo aqui, hein? Eternidade, né, Edna? Muito, né? De uma certa forma, nós vamos continuar falando dele muito mais, porque o projeto segue. Sim. Os 16 livros foram estudados, estão aqui à disposição, e nessa etapa do projeto nós estamos aprofundando mais ainda a série psicológica, trazendo tema a tema. Veja, quando nós estávamos falando da quantidade de livros, né, que a Rê falou assim, talvez a gente não vai nem conseguir ler agora nessa encarnação, porque nós estamos baseados só na série psicológica, e já estudando, né, e tentando entender, fazendo esse trabalho. Então, é uma jornada muito grande. E é a certeza de Divaldo continuar vivo entre nós, em nossos corações, com esse projeto, né? A cada dia que nós vamos estudar, a cada dia que nós vamos publicar um novo vídeo, a certeza de que ele estará conosco. E Joana, de uma certa forma não, hoje eu já tenho muita convicção disso. Joana está conosco através dessa egrégora, né? E nos fortalecendo, porque certamente tem como o termo que ele usou, que eu falei agora há pouco, uma falange ele usou quando falou comigo, né? Existe a falange aí de Joana que vai certamente acolhendo a cada um daqueles que querem fazer parte desse propósito. Então, humildemente, nós fazemos parte, né, desses assistidos, buscando crescer, aprender e compartilhar. Nossa gratidão, né? Eu deixo aqui a nossa gratidão sempre. Obrigada. Gratidão. Obrigada. Que possamos fazer mais encontros. A nossa gratidão a vocês todos que estão conosco. Gratidão, minhas amigas.